Olá pessoal, Everton Massairo, podcast Pod Massa. É com satisfação que a gente recebe o Neidmar Fratini, da Fratini Consultoria Estratégica, com matriz em Novo Hamburgo. Depois o meu convidado Fratini vai se apresentar. E nessa série o tema é sempre gestão comercial, vendas, estratégia. E o nosso convidado de hoje, que é o Neidmar Fratini, vai falar um pouquinho para nós dessa questão do alinhamento da estratégia da empresa dentro do planejamento comercial. Eventualmente tem planejamentos comerciais que a gente se depara que não está alinhado à estratégia da empresa. Então a gente fez um convite para alguém que é especialista no negócio para falar um pouquinho esse bate-papo sobre como é que tu faz essas amarras entre o teu planejamento comercial e a estratégia da empresa, para que no final do ano não tenha aquela frustração, né, Fratini? Pô, não atingi minha meta, não era o que eu queria vender. Então, Neidmar, obrigado, Fratini. Fratini, como todos conhecem ele, conhece o Fratini aqui na Serra e no Brasil também, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença aqui em Caxias do Sul. Prazer, meu. No Pod Massa, série 1, com o Fratini, falando de estratégia comercial alinhada dentro do planejamento comercial das empresas em geral. Muito bom dia, Fratini. Obrigado. Bom dia, Massa. Tudo bem? Vamos lá, tamo junto. Joia. Falar um pouquinho Se apresentar um pouquinho da Fratini. Da Fratini. A Fratini Consultores, ela foi fundada em 1999. Esse ano completamos 23 anos de estrada. Temos um planejamento de expansão bastante agressivo. Hoje somos 7 escritórios com parceiros: Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Porto Alegre, estruturação, escritório em Florianópolis, Sorocaba e BH. E temos um projeto de expansão bastante interessante. E agradeço o convite, ser o primeiro num projeto desses. Uma honra. Muito obrigado. Tomara que eu possa contribuir aí. Muito, Fratini. Vamos ver se a gente consegue fazer também com que o teu público depois fique ansioso por conhecer e degustar toda essa brincadeira nossa aqui. E é sempre assim, alinhando a teoria, né, Fratini, porque também é mestre, mas com a prática no dia a dia. Com certeza. Porque a teoria ela é importante porque ela nos dá a base de como estruturar, mas a prática é o tempero, né? Aquele algo a mais, aquele detalhe que, como tu sempre fala, né, Fratini, no bate-papo, às vezes é o detalhe, né, que escapou e aí o trem desencarrilha, né? Eu acho que um planejamento, como é o teu tema aí, ele, acima de tudo, ele passa a ser uma venda. Um bom planejamento, na minha visão, na visão como a gente transforma, é um processo de convencimento de que os demais níveis da empresa consigam se comprometer com aquilo que é planejado. Então, a gente sempre comenta muito assim, eu fiz um plano muito bom a nível de diretoria e eu consegui vender a ideia para o meu grupo de gerentes. Eu fiz um plano muito bom de execução com o meu plano de gerente e eles conseguiram vender para os supervisores. Vamos pensar em camadas assim. E depois os supervisores conseguiram convencer os vendedores. Então, quando eu consigo vender um bom plano comercial internamente, a tendência de sucesso é muito maior. Obviamente, um bom gestor comercial, a gente também sempre comenta o seguinte, ele não pode ser uma pessoa que simplesmente concorda com o planejamento. Ele tem que entender o planejamento e ele tem que entender o que ele precisa de recursos para cumprir aquele planejamento. Porque o recurso é fundamental. Dá para crescer 100%? Dá. Eu preciso disso no timing tal. Então, assim, é muito importante criar no gestor comercial também, normalmente o comercial é muito emotivo, né? Sim. Ele é... Transpiração. Então, é fazer com que ele entenda que ele precisa de recursos, ele precisa se planejar também. Ele precisa muito ir para campo com ferramentas, né? Acho que isso é fundamental dentro do processo de planejamento para cumprir aquilo que são estratégias traçadas. Nós internamente sempre pensamos, quando trabalhamos da parte de planejamento, que é fundamental o auxílio. No caso, nós somos uma empresa de consultoria, então a gente dá o auxílio para que
a gestão comercial tenha toda a ferramenta necessária para atingir. Não adianta chegar no final do ano e dizer, não atingimos por causa disso. Então, e outra questão muito importante que a gente conversa seguidamente, Sim. que é a questão, por exemplo, do ter sinalizadores que me mostrem como está a evolução com o recurso a cada tempo. Também não adianta eu colocar 2 milhões de reais, 1 milhão de reais, 100 mil reais e a coisa não andar, o plano não ter uma base. Ou deixar para olhar só no final do ano. Ou deixar para olhar só no final do ano. Que é um problema, né, Fratini? Que é um problema. A gente também gosta muito de trabalhar, como a gente sempre fala no planejamento, em cima de biópsia. Tá? Fale sobre isso. Normalmente os planejamentos são tratados como autópsia. A gente olha ele 30 dias depois que aconteceu. Então, estamos analisando o morto. O morto. Não tem mais o que fazer sobre a autópsia. A biópsia é nós trabalharmos em cima do processo do projeto como ele está. Então, vamos lá. O projeto Capitão Massa quer atingir 1 milhão de pessoas. Seguidores. Como é que ele vai chegar a 1 milhão de seguidores? Qual é o projeto dele? Como ele vai atingir? Então, por exemplo, nós fizemos um planejamento para Brasil Paralelo, que hoje é um sucesso nacional, tá? Que era muito baseado em dinheiro, investimento e métricas. Métricas são fundamentais. Para poder acompanhar. Se tu não tem métricas, é uma navegação no escuro, sem saber para o lado que tu está indo. Então, é muito importante entender aonde a gente quer chegar, aonde a gente está e como a gente vai chegar na outra situação. Quem não acompanha não consegue medir. É isso aí. Quem não acompanha não consegue medir. Fratini, tu estavas falando daquela questão da biópsia, que a maioria das empresas analisam morto depois que já aconteceu, e tu traz essa questão da biópsia, de trabalhar o processo antes. Mas a questão é o seguinte, o que tu acha que falta na alta gestão, nesse alinhamento aí especificamente do planejamento, lá da estratégia e o planejamento comercial, o que tu imagina como ideal para estar acompanhando o resultado da empresa? Mês a mês, primeira semana, esses indicadores que tu imagina, porque na prática a Fratini tem mais de 40 projetos espalhados pelo país inteiro, que ela apoia, que ela ajuda, ou que ela está estruturando, ou que ela está refazendo a estratégia da empresa. E na prática, no dia a dia, não só toda a equipe da Fratini, né? O que mais que tu percebe assim, de gap entre... Porque o que eu noto como consultor comercial? Eu noto muito o seguinte, nós vamos olhar um número depois do dia 25. Perfeito. Dia 25, já tu tem mais só 5 dias para acompanhar. Aí entra em e campo. Aí tu faz aquela perguntinha assim pro gestor, né? Vem cá, da tua carteira de clientes A, quem já botou pedido? Aí diz, não, os principais clientes já botaram. Aí tem uma outra perguntinha, né? Tá, mas esses clientes botaram pedido, tá dentro da média? Tá abaixo da média? Porque os clientes da curva A, se eles botarem pedido abaixo da média, isso vai interferir no resultado do mês. Como é que tu imagina que isso aí, como ponto ideal de acompanhamento, engajamento da gerência, esse acompanhamento aí da métrica, né? Certo. Que nem tu comentaste, né? Pô... Eu acho que eu vou te dividir assim em mundo ideal, tá? As empresas de alta performance, e eu vou te dizer o que eu enxergo assim como eu acho o público, o empresário de forma geral. Tá. Quando nós analisamos a métrica, por exemplo, se nós analisarmos a métrica da Bolsa de Valores, ela é a cada 5 minutos, 10 minutos. Poxa, mas ela é extremamente agressiva, ela é um processo muito dinâmico. Se tu pegar uma métrica hoje, por exemplo, de indicadores de uma empresa de grande porte, tipo uma Apple, uma Amazon, essas aí, eles criam um dashboard a cada 2 horas. Ou a cada 2 horas está aparecendo o que está acontecendo para atingir o dia. Então, ou seja, análise do dia. Do dia. Empresas já muito grandes, mas não nesse nível, elas analisam o turno. Então, eu analiso o que aconteceu de manhã, o que aconteceu de tarde. Vamos pensar sobre esse prisma. O mês é composto de quantos turnos? 40 turnos no mínimo. Se eu cuidar 40 turnos, significa que eu estou tendo possibilidade de variação de no máximo 2,5% dentro do mês. Então eu estou cuidando em períodos bem pequenininhos, pontuais. Os pedacinhos.
Vamos falar agora no mundo normal, uma situação ideal que a gente comenta com gestores. Gestores de empresas grandes e empresas médias. Quem quer ter resultado não pode deixar de analisar pelo menos a projeção do que vai fazer no dia e no dia seguinte olhar o que fez no dia anterior. Então, assim, a projeção para um vendedor é diária. Perdeu um dia, ele é difícil de recuperar. Perdeu 2 dias, é mais difícil ainda de recuperar. Perdeu uma semana, perdeu 25% do mês. Então, assim, o processo de venda é um processo muito sanguíneo. Né? Sim, planejamento muito forte, mas ele é muito sanguíneo. Tem que ter execução. Ele tem que ter execução. E eu tenho que saber no dia posterior o que aconteceu e ter que planejar o outro. Então, por exemplo, vamos lá, operacionalmente falando. Às vezes, o vendedor, é difícil tu fazer o vendedor 30 minutos planejar. Cara, olha só, hoje tu vai planejar amanhã o que tu vai fazer e tu vai fazer uma mentalização do que tu fez ontem, que se aconteceu, ótimo. Se aconteceu, como tu poderia melhorar ainda, e se não aconteceu, o que tu deveria ter feito. Então, começa a criar um modelo, obviamente, dentro do planejamento, que tu começa a monitorar. E aí, quando o gestor consegue ver pequenas variações, o gestor começa a auxiliar também. E o gestor faz parte do processo. O gestor, o gerente, o diretor, ele tem que auxiliar a equipe dele a atingir os objetivos. Quando tu fala, Fratini, quando tu fala no gestor, vamos botar a figura gerente comercial, o que tu acha que falta às vezes, o que tu acha que poderia ser melhorado? Porque essa figura do gerente comercial, e que eu defendo como uma peça importante, eu costumo dizer, e vou novamente falar aqui para todo mundo ouvir. Para mim, o gerente comercial é o maestro da equipe comercial. Ele é o cara que vai dar a batida, ele é o cara que vai dar a pegada. Eu sempre digo assim, uma orquestra, ela só consegue ter um afinamento 100% porque ela tem um maestro. E as pessoas enxergam o maestro. E o maestro, literalmente, ele dá a batida, ele dá o tom, ele dá o afinamento. Como é que tu enxerga esse maestro? Que tem um amigo aqui da Serra Gaúcha que ele denomina essa figura do gerente comercial como maestro. E começou numa brincadeira, porque ele disse assim, cara... eu não posso falar o nome dele, né? Sim. Mas teve uma oportunidade que ele chamou o vendedor, era um cliente nosso de consultoria, e ele chamou o vendedor e o vendedor já estava com... Vou dar um cartão amarelo para o vendedor, né? E ele pegou e na mesa de reunião ele pegou uma caneta hidrocor e escreveu assim, ó, tu vai bater a meta? Vou. Bom, então tu tem que visitar esse cliente esse. Eu vou anotar aqui os clientes que tu vai visitar. Ele anotou na mesa. O vendedor saiu, aí eu olhei para eles assim, meu irmão, na mesa tu anotou? Cara, que aqui ninguém vai, não tem mais como apagar, né? Então como é que tu nota essa figura do engajamento do maestro junto à força de vendas? Esse engajamento aí do maestro entre a estratégia da empresa e ele, porque ele é o sanduíche, né? Sim. Estratégia, direção, o gerente comercial, o maestro e a força de vendas que espera e uma série de expectativas também, né? Perfeito, perfeito. Essa figura do gerente comercial, tu acha que na tua visão estratégica, como é que vocês enxergam ele? Eu enxergo o gestor comercial, o gerente comercial, como uma pessoa extremamente importante no pacote, vamos dizer assim, no pacote do todo. Tá? Mas eu gosto sempre de salientar uma questão importante, tá? Que a responsabilidade de quem contrata o gerente comercial é do dono da empresa ou do diretor. Então, se eu contrato alguém, eu sou o responsável por aquela pessoa que está abaixo. E o que eu noto basicamente muitas vezes nas empresas? Que o gestor comercial, o diretor comercial ou o gerente comercial, ele é contratado para atingir uma meta somente. Então, eu acho que aqui tem um grande gapzinho para pensar. Então, é assim, eu vou contratar um gerente comercial, vou usar o termo que tu usou, pelo valor. E não por aquilo que ele possa agregar de valor. Então, por exemplo, vamos botar em números gerais. Legal, bem interessante esse assunto, gente. Números muito gerais. Interessante. Números gerais. Acredito que tem ótimas vagas para gerentes comerciais e planos ruins de carreira para o gerente comercial. Então, vamos pensar assim de uma forma bem dinâmica, como seria. Eu sou diretor de uma empresa, eu estou indo contratar um gerente comercial.
eu vou fazer uma remuneração para ele sobre o variável, criar uma ambição nele, que ele seja o dono do negócio junto comigo, mesmo ele sendo CLT ou PJ. Entendeu? Não importa. Então não importa. Então o que acontece? Quando eu boto ele no variável, eu comprometo ele com uma coisa que é a pior coisa que tem dentro da área comercial, que é o quê? Ele vender a qualquer custo. Então, ou seja, eu quero que ele venda com margem, com o resultado, atingindo o resultado. Tanto que tu pode amarrar tu pode amarrar esse plano de variável dele baseado por algumas métricas. Faturamento, rentabilidade. Rentabilidade, fundamental. Tu pode usar aí. Então, quando eu consigo fazer um desenho legal, eu como diretor, para o meu gerente, eu também motivo ele muito. Quando eu motivo ele muito, ele vai motivar as linhas de baixo. Então, assim, eu acho que uma das questões fundamentais para a alta gestão de diretoria é criar um plano legal para o gerente comercial. Um gerente comercial motivado, ele é um guerreiro. Ele lixa o sapato durante... Solado é comido, sapato a gasto. Não, ele vai rodar 1000 quilômetros, ele vai fazer tudo que for, ele vai atingir a meta. Então, assim... isso é muito importante. Nós temos exemplos de remuneração variável que foi instituída há mais de 10 anos e que teve, durante 10 anos, o gerente atingir as metas, não vou dizer todos os meses, porque não existe todos os meses, mas assim, 95% dos meses, baseado em rentabilidade e baseado em faturamento. Mas sempre numa métrica que garante que a empresa vai ter um ganho maior e ele também. O variável dele permita ele a ter um melhor carro, uma melhor condição para a família, porque o que acontece com o gerente comercial? O gerente comercial é um cara pressionado, certo? Ele tem que ter a lei da compensação. Qual é a lei da compensação para o médico? Médico, você vai trabalhar de noite, tá? Mas vai ganhar 50 mil por mês. Médico, você vai operar de madrugada, mas vai ganhar 50 mil por mês. Bom, o médico fica pensando, se ele é um cara ambicioso, bom, eu vou ter minha Mercedes, eu vou ter meu carro na praia, minha casa na praia, eu vou ter toda a estrutura, então eu estou compensando a minha família com uma coisa. Não é diferente para um gerente comercial. Normalmente o gerente comercial é ambicioso. Eu tenho que mostrar para ele a oportunidade. A oportunidade tem que estar bem desenhada. Eu costumo até dizer, né, Fratini, é uma coisa que eu trago comigo, né? Gerente comercial de primeira linha, que está dentro de uma métrica de compensação, que está motivado, que está enganjado, ele não tem nem mesa. Quando ele está na empresa, ele senta na mesa de reunião, é notebook, é celular e os negócios estão lá fora. Claro que a gente fala isso como de forma lúdica, né? Mas tecnicamente é isso aí. O gerente comercial que tem mesa fixa, computador fixo, foto da família, tu liga uma vez por semana, ele tá dentro da empresa, ele não tá enganjado com exatamente com o que tu tá falando. Porque se ele tiver motivado, se ele tiver a lei da compensação, o maestro, vai correr. É aquela coisa, né? Se visitar ou ligar, periga vender. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa pra ti, Fratini. Eu queria que nós indo seguindo essa mesma linha, aos 50 anos, depois de 15 anos de consultoria e uma jornada como executivo, a gente olha para trás aqui um pouquinho e vê, eventualmente até nós mesmos, alguns erros que a gente cometeu. Nesse alinhamento entre a meta, o que é possível e o que pode ser realizável. Porque eu notei ao longo da minha jornada de consultoria comercial que em alguns projetos estava muito dimensionado. E aí, quando está muito dimensionado, quem me conhece aqui sabe, eu não me acovardo. O caro vende, eu adoro vender produto caro. O muito caro não vende. Então eu vejo ao longo desse período que às vezes a meta ela está superestimada. Tu acha que isso aí há eventualmente um gapzinho aí? Ou tu acha que não, tudo é possível? Não, eu acho que ali volta para o paradoxo. Então vamos pensar assim. Eu sou diretor de uma empresa, eu contrato um gerente comercial simplesmente pelo valor ou com baixa personalidade, ele não vai discutir os números, ele vai dizer que dá e depois não dá.
Então, assim, então é muito importante entender, assim, a gente tem que gostar de jogar com um jogador bom. Jogador medíocre, o resultado vai ser medíocre. Então, o jogador tem que ser bom, ele tem que conseguir, na minha visão, obviamente, dizer para o diretor da empresa, olha, sonho e fantasia são coisas totalmente diferentes. Sonho é aquilo que eu almejo, traço, busco, vou atingir. A cada ano. A cada ano, cada semestre, cada mês. Agora, fantasia, todo mundo se frustrar. Então, nós temos que cuidar muito com a questão da fantasia empresarial, que é assim, e aí ela entra naquele paradoxo. Eu contrato um gerente comercial por um preço menor, ele argumenta pouco, ele planeja pouco, ele não atinge, eu fico insatisfeito, eu troco o gerente comercial, boto outro, fico insatisfeito. Não, tem que colocar o cara que ele diga assim para mim, ó, Fratini, o que tu tá pedindo não é possível e só é possível em vez desse ano, no ano que vem, com isso, com base. E uma coisa... No orçamento, né? Uma coisa que eu vejo também fundamental, né, Massa? Que é assim, eu não posso querer contratar um executivo para ele ficar abaixo de mim ou de cima ou do lado com medo da estrutura. Ele tem que ser parceiro comercial. Então o parceiro comercial, o gerente comercial, ele não pode se sentir ameaçado no planejamento. Tu imagina, tu tá dizendo pro cara, tu vai correr, tá? Mas tu não correr, eu vou te pegar. Putz, daí o cara já começa correndo torto, né? Então, assim, tem que dar as ferramentas para ele, ajudar, empurrar, todo o critério, mas não criar a fantasia empresarial. Por exemplo, o pessoal na fantasia empresarial, às vezes, ele diz o seguinte, nós só isolados vamos crescer 80%, tá? Qual é a base? Nós trabalhamos muito com isso, com a parte de intermediação de empresa de M&A, né? O cara diz, a minha empresa daqui a 3 anos, ela vai valer 3 vezes mais porque nós... Por quê? Não sei. Então, mas por que ela vai valer 3 vezes mais o EBIT? Por quê? Se ele não fez nada de diferente. Qual é o plano? Então, assim, é muito importante ter uma coisa sólida, obviamente, entender que empresas que têm um bom planejamento e um bom desenho operacional, um bom controle, uma boa métrica, ela tende a atingir os seus objetivos. Ela tende a atingir. Obviamente, tem processos que nem agora, teve pandemia, isso é fora da curva, tá? Fugiu da curva. Fugiu. Mas assim, dentro de uma condição normal, as empresas têm tido muito sucesso quando elas escolhem bem essa linha dorsal, tá? Bem remunerada, metas factíveis, obviamente. Desafiadora também, né, Fratini? Desafiadora não é o problema. Não é o problema. Não, o problema maior é quando realizável. A gente inventa algo que não dá para atingir. Então, assim, a gente sempre procura, assim, dentro dos planejamentos, mostrar essa parte. Assim, realmente é muito importante ser algo realizável, porque daí você vai ter um gestor comercial, um gerente comercial, não por 1 ano, mas por vários anos. Entendi. Fratini, indo para finalização, deixa eu te falar uma coisa. Queria te fazer uma pergunta que o pessoal me questiona muito, não só no mundo acadêmico, como professor de graduação e pós-graduação e MBA. Enfim, o pessoal me pergunta muito, Massa, olha só, deixa eu te pedir uma coisa. A minha empresa tem planejamento. Eu digo, muito bem, qual é o teu planejamento? O nosso planejamento esse ano é vender 15 milhões. E eu digo, não, isso não é planejamento, isso é a meta. Então, eu noto, e aí, Fratini, tu tem uma larga experiência, porque é bom também chegar aos 50 anos, né? Com certeza. A gente olha para trás e vê assim, aqui eu podia... Tô um passo à frente, né? Então, como a Fratini sempre tá um passo à frente, eu noto muito o pessoal me pedindo na graduação, formalmente, numa janta, não, qual é a tua meta? Qual é o teu planejamento? Não, meu planejamento esse ano é vender 15 milhões. Digo, não, filho, isso não é planejamento, isso é a meta. Planejamento é como é que tu vai fazer para atingir isso aí. O que tu vê depois de 23 anos de Fratini, né? Que tu vê que falta no planejamento comercial. É como atingir, é as ações. Então eu noto, esses dias, recentemente, agora nesse final de ano, uma empresa me convidou para me ajudar a fazer a análise do planejamento comercial para 2022. Então a empresa me chamou e disse, Massa, tu poderia me ajudar aqui para fazer uma revisão do planejamento, se tu acha que está consistente, né? Então o que eu percebi? Eu percebi uma coisa assim notória. Quando eu peguei o planejamento, eu vi que eles tinham meta de crescimento aí na ordem de 40% para 2022.
E eu só fiz uma pergunta. Eu digo, olha, nós ouvimos os 100 principais clientes da empresa ou os clientes da curva A. Porque se tu quer crescer 40%, há algumas formas, entre elas, lançamento de produto novo, novos clientes, aumento de performance nos clientes atuais. Mas eu sempre digo assim, na hora de fazer um planejamento comercial e que eu boto lá uma métrica de crescimento, estou chutando aqui hipoteticamente 40%. Eu tenho que ouvir os principais clientes da minha empresa, da curva A, o que eles estão pensando para 2022. E aí eu perguntei ao gerente comercial, tu fez uma pesquisa nos teus clientes da curva A, qual é o percentual que eles querem crescer em 2022? O gerente olhou para mim, não. Então como é que tu quer crescer 40% se tu nem sabe o quanto que os teus clientes querem crescer? Porque é aquela lei de Pareto, né? 80% do teu faturamento está na mão de 20% da tua carteira de clientes. Tu ouviu os teus clientes? E aí o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa junto aos clientes. Sabe qual é a média de crescimento que deu? 22%. Aí há uma diferença ali entre 40% e 22% só dos clientes da curva A. Aí eu perguntei para ele, como é que tu vai fazer essa diferença? Tu vai buscar novos clientes? Tu vai abrir novos segmentos? Então eu queria, em resumo, te perguntar, o que tu nota de inconsistência num planejamento comerciais, ações claras, definidas, como é que vai fazer para atingir essa meta? Porque muita gente confunde, né? Por incrível que pareça, aí eu tenho um planejamento, 15 milhões, não, mas isso é a meta, né? Tem um orçamento, na verdade. Não tem as ações detalhadas, né? Bom, que participa assim de forma geral, né? Vamos dividir em algumas etapas, eu acho que é interessante entender. Vamos usar esse teu exemplo aí, que eu acho que é um exemplo bem legal, tá? Que é aquela questão de eu fazer um planejamento que a gente chama descolado. Então, por que eu te digo descolado? É muito importante que a diretoria acompanhe o planejamento. De novo, ela tem que acompanhar. Às vezes... Não pode se eximir. O que acontece muito no mercado? Alguém vai dizer, mas tu está batendo no dono? Não, eu não estou batendo no dono. Eu estou dizendo para o dono que se ele não participa, ele deixa alguém que ele contratou decidir por ele. E daí ele não pode reclamar. Tá? Então ele não pode reclamar quando ele deixa. Então, assim, muitas vezes se terceiriza o planejamento para o gerente comercial e o gerente comercial faz conforme a cabeça dele, que nem necessariamente é a cabeça da empresa. Então, nesse sentido, a gente sempre trabalha em cima de 4 pilares a nossa consultoria, que é marketing e vendas, custos, indicadores e pessoas. Esses 4 pilares dão sustentação para o plano? Não. Qual é o plano de ação? O que eu devo fazer para atingir e esses pilares darem sustentação? Vou dar um exemplo um pouquinho diferente. Nós, fazendo consultoria para uma rede de farmácia, uma época, a rede de farmácia estava crescendo 35% ao ano, e ela tinha 20% do resultado líquido. E o dono feliz, vou estourar foguete, está tudo perfeito, e nós mostramos para ele que em 5 anos ele quebrava, porque faltava capital de giro. Ele surtou. Disse, mas não pode, mas eu estou lucrando 20, não, mas tu está crescendo 35, vai faltar dinheiro a cada tempo, por mais que tu seja bom. Então tu tem que pensar em outras alternativas, não dá para crescer 35% ao ano, dá para crescer 20%, um pouquinho menos. Poxa, mas o crescimento é muito bom. Sim, ele é muito bom, mas ele não pode estar descolado dos 4 pilares. Se descolar dos 4 pilares dele, que o indicador ia controlar ele vai ficar fragilizado aí na frente. E isso é muito recorrente. Às vezes o pessoal confunde crescimento. Isso acontece com todos os segmentos. Mas assim, é fundamental ter um planejamento sólido, tá? Com metas e também, muito claro, o mercado absorve o meu planejamento ou é um sonho / fantasia? O mercado, eu vou vender 2.000 carros elétricos por semana em Caxias. Não tem comprador para isso. Não adianta eu trazer os 2.000 carros elétricos para Caxias, que vai vender talvez 200. Então eu tenho que estar muito linkado ao mercado que eu quero atingir. Então, assim, não pode ser um planejamento descolado, né? Entendi. O Fratini, só para... Pegando essa mesma linha de pensamento, quando a Fratini participa de um dos pilares, que é o pilar lá de pessoas, comercial e marketing e indicadores, na parte do comercial, do planejamento, tu sente que falta um detalhamento maior de como atingir? Muito. Porque é como dizer, eu vou crescer, que nem eu comentei anteriormente, vou crescer 40%. Beleza, quais ações
aqui. Muito. As ações que tu vai fazer, porque Sabe isso... o que eu acho mais É um mapa, né, Fratini? Isso é um mapa. Mas sabe o que às vezes a gente acha assim mais triste, até no sentido de planejamento, Por de favor. orçamento? É que às vezes tu imagina empresas que faturam de 400 milhões a 1 bilhão não ter um plano sólido. E elas têm lá dentro delas 2, 3 mil funcionários. Então, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, que o plano não seja, às vezes, um plano sólido. E que daí todo mês tu diz, faltou tanto mês passado, agora a meta do mês que vem é mais o tanto. Não, tem mais um problema por mês, porque não estava sólido. Então, assim, é muito importante essa questão, desdobrar muito bem o plano. E normalmente o que acontece? Tu que é um cara experiente da área comercial, quando é que se começa a falar em planejamento estratégico nas empresas? Né? Novembro para dezembro. Cara, tem que começar antes. Vai ter que começar um trimestre antes. O ideal seria um quadrimestre antes. Porque daí tu vai fazer um plano legal, bem elaborado. A gente sempre comenta. Nós, quando fizemos consultoria, nós não saímos fazendo consultoria. A primeira etapa de uma consultoria é diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é saber qual é o problema antes de sair fazendo ação. E interessante que muitas empresas, né, Fratini, como deixa para fazer o planejamento estratégico, planejamento comercial ali no final do ano, natural, pressão de final de ano, festas, o cara acaba apurando para cumprir a etapa, tá pronto o planejamento e algumas não conseguem concluir e entra o janeiro, deixamos para finalizar na entrada de janeiro. Quando é que volta as empresas normalmente? As férias coletivas dia 5, 6, dia 10, dia 11. Cara, tu já tem que entrar ali rachando. Sim. Tu não tem que entrar ali pensando, bom, nós precisamos retomar o assunto. A turma tem que já passar o final do ano com o objetivo do ano que está vindo. Uma empresa que nos procurou, só para ter uma ideia, de 400 milhões, dia 28 de fevereiro, 400 milhões ano de faturamento. Sim. Não é uma empresa pequena. Não. Em 22, 25 de fevereiro, ela não tinha terminado o plano dela para o ano. Ou seja, já tinha passado 2 meses do ano e ela não tinha terminado o planejamento dela do ano. É difícil. É difícil atingir, né? É muito difícil. E muitas vezes não aproveita nem os recursos. Porque outra coisa também que eu vejo ao longo de um trabalho de planejamento comercial, e enfim, sempre focado para a área comercial, é que é o seguinte, um planejamento não é só de janeiro a maio. Tu tem que ter ações lá para junho, para julho, e muita gente também eu noto, Fratini, e é um olho clínico meu. Eu boto o olho no planejamento, nas datas, porque vamos lá, planejamento comercial, tá? Tenho lá a meta, eu vou fazer lá um 5W2H, vou usar uma matriz de planejamento, vou usar um Excel, enfim, vou detalhar as ações que eu vou fazer. Aí tem lá o responsável, data, tudo mais. Eu boto o olho assim e digo, cara, tem que ser um super-homem para realizar todas essas ações até 31 de março. E o cara, acho que eu dei uma dimensionada muito pro primeiro trimestre, né? De o cara, essa ação aqui vai demorar uns 4 meses. Por que tu botou ela agora para fevereiro? Não, mas vai dar. Então eu noto que também, às vezes, há um desalinhamento das datas. Sim. E eles antecipam muito, jogam muito pro primeiro trimestre e a coisa não acontece. Como ao contrário, se eu quero garantir um ano bom, eu não posso deixar realizar essa ação aqui em julho. Sim. Já passou um semestre. Perfeito. Eu tenho que jogar. Tu nota isso aí também? Para finalizar? Também. E uma coisa também, né? Às vezes o que acontece? A gente pega dentro do BI de uma empresa, dentro do planejamento da empresa, a área comercial foi traçado 365 ações, tá? O gerente comercial se debruça em cima daquilo, às vezes, nossa, por onde eu começo? Então, obviamente que um planejamento bom não precisa ser um planejamento complexo, ele tem que ser um planejamento com link, eficaz, ele tem que ser um planejamento que as pessoas compreendam. Então, eu boto um planejamento, por exemplo, quer ver um erro muito comum? Indicadores. Eu boto 35 indicadores para a área comercial. A área comercial, ela começa a fazer água com indicador. Tanto indicador. Mas eu tenho que ter indicadores? Sim. Mas só um não é pouco? Não é um. Mas 35 é muito. A gente trabalha sempre com uma métrica assim. Quando tu precisa mais do que 4 indicadores, algo está errado na área.
Aí tem aquela figura com o gerente comercial, que teoricamente deveria estar pensando, né, Fratini, em vender, fazer negócios, business, prosperidade. Ele vira o gerente do relatório. É isso aí. Ele passa dos 22 dias de trabalho, ele deve passar no mínimo uns 6 dias analisando o relatório. Perfeito. Gerando o relatório, analisando o indicador. E aí ele gasta o tempo dele. Sabe que eu sou um cara que gosta de conceituar. Ele tem que conseguir analisar aquilo que ele fez ontem em 15 minutos. Bingo. Olhando 4 indicadores. E ele tem que conseguir olhar amanhã no máximo em 30 minutos, olhando para os indicadores. Então, ou seja, ele vai gastar, ou vamos falar melhor, ele vai investir entre o ontem e o amanhã, no máximo 1 hora. E o resto ele vai trabalhar. Então, assim, eu gosto de conceituar porque às vezes o cara diz, mas tu tá falando assim, fala em métricas. Como? Pronto, tu deu um número. Bom, pessoal, esse foi o Pod Massa, um bate-papo com o Neidmar Fratini, que é o CEO da Fratini. Fratini, eu estou muito honrado de te receber hoje no nosso primeiro Pod Massa, um novo projeto meu, um projeto que eu tinha um sonho muito grande de poder compartilhar com clientes, compartilhar com alunos, compartilhar com amigos, compartilhar com empresários, compartilhar com a comunidade por toda a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, poder compartilhar conhecimento na prática de como é que a gente faz, como é que a gente avalia, como é que a gente acompanha, porque às vezes, né, Fratini, uma mensagem, um bate-papo, uma ideia tua, eu disse, poxa, eu posso aproveitar isso aqui. Eu estou muito feliz nesse momento onde eu estava em sala de aula com uma turma de disciplina de administração de empresa, canais e técnicas de venda, e eu apresentei um funil de vendas em Excel. E claro que hoje existem várias ferramentas de funil de vendas, não vou citar aqui o nome dos funis, né? Até porque eles ainda não são meus patrocinadores, quem sabe amanhã, né? Sim. Então, né? É business, né? Mas aí eu disse assim, bom, quem não tem cão, casca o gato. E até, aliás, eu sempre costumo dizer, antes de tu partir por uma ferramenta tecnológica, tu tem que saber trabalhar o conceito na prática. Então eu apresentei um funil em Excel, tudo com fórmulas, tudo. Meia dúzia de alunos me olhou e disse assim, professor, vou usar amanhã. Amanhã eu já vou aplicar na minha empresa. Digo, faça isso. Depois busque uma ferramenta tecnológica. Aprenda a trabalhar o conceito. Então, esse Pod Massa, ele tem um objetivo junto com os meus convidados, e o Fratini é o meu primeiro convidado no meu Pod Massa. Eu me sinto muito honrado. Eu, e principalmente pela Fratini, né? Porque o nosso objetivo é trazer um pouquinho de experiência do dia a dia para que todos possam melhorar. Porque se as empresas, de forma geral, puderem melhor, é bom para todo mundo. Claro. Prosperidade. Ponto final. Fratini, muito obrigado. Muito obrigado, Massa, pelo convite. Eu agradeço. É sempre bom poder compartilhar. Desejo que os objetivos teu e da equipe sejam atingidos. Acho que essa questão da gente poder doar no sentido de informação, conhecimento, ela é fundamental. Obviamente que os negócios vêm linkados depois a isso, mas assim, sempre quando a gente consegue evoluir nesse sentido é muito importante. Agradeço aí a tua parceria também de longa data, né? Estamos juntos nessa luta e desejo muito sucesso. É isso aí. Pod Massa, Série 1, Fratini. Muito obrigado. Um abraço.